Senhoras e senhores, boa tarde. É com prazer que a Universidade Federal do Vale do São Francisco realiza a aula inaugural do curso de extensão de formação de conselheiros municipais de educação na modalidade à distância. Saudamos também aos que estão nos assistindo pela TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão, que está transmitindo ao vivo este evento através do site www.rtvcatinga.univasf.edu.br. O curso de formação continuada de conselheiros municipais de educação constitui uma das iniciativas do Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação, o PROCONSELHO, concebido especialmente para ser realizado na modalidade à distância e destinado à formação continuada de conselheiros que atuam nos conselhos de educação e à formação de novos conselheiros, a partir da criação de conselhos municipais de educação no país. Para essa primeira turma, foram oferecidas 240 vagas, das quais 88 foram preenchidas com membros de conselhos municipais de educação e técnicos das secretarias de educação de 33 municípios de 5 regiões do estado de Pernambuco e norte do estado da Bahia. As vagas foram distribuídas entre os polos de apoio presencial: Floresta, Garanhuns, Petrolina, Sertânia e Trindade. A aula inaugural será dividida em 3 momentos. No primeiro momento, teremos a abertura solene do curso. No segundo momento, teremos a palestra com o tema Atuação dos Conselhos Municipais de Educação, Desafios e Perspectivas, a ser proferida pela professora Maria Ieda Nogueira. E, por fim, faremos uma breve exposição de informações sobre o curso de extensão de formação de conselheiros municipais de educação. Para compor a mesa, convidamos o chefe de gabinete, representando o reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor Dr. Marcelo Ribeiro. Convidamos também o secretário de Educação à Distância da Univasf, professor Dr. Francisco Ricardo Duarte. A pró-reitora de Extensão da Univasf, professora doutora Lúcia Marise Souza Ribeiro de Oliveira. A conselheira do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, professora mestre Maria Ieda Nogueira. A coordenadora institucional do curso de formação de conselheiros municipais de educação, professora doutora Virgínia Alves Passos. A coordenadora pedagógica adjunta do curso de formação de conselheiros municipais de educação, Tânia Cristina da Silva. A coordenadora do Polo AB, professora Socorro Lacerda. A coordenadora da Universidade Aberta do Brasil, no âmbito da Univasf, professora doutora Adriana Moreno Souza Filho. O membro do Conselho Municipal de Educação de Petrolina e membro do Conselho Universitário da Univasf, representante da comunidade externa, Hélio Araújo. Agradecemos e registramos a presença dos professores, técnicos administrativos, discentes, tutores e demais convidados. Convidamos agora o chefe de gabinete da Univasf, professor Marcelo Ribeiro, para fazer a abertura oficial da solenidade. Bom dia a todos. Em nome do professor Julianelli, o nosso reitor, declaro aberta essa aula inaugural, ao tempo que, em nome também do professor Julianelli e do professor Télio, vice-reitor, peço aqui a desculpa, porque eles estavam em atividades pré-agendadas e não foi possível, portanto, a participação dos mesmos aqui. Mas, com muito carinho, tanto o professor Julianelli quanto o professor Télio pediram para que eu pudesse os representar e dizer que a universidade ela se orgulha muito de poder acolher esse curso
porque significa, ratifica, né, o papel que a gente quer imprimir nessa universidade, de uma universidade aberta, de uma universidade que se comunique com a comunidade e, acima de tudo, de uma universidade que possa criar um protagonismo social. Então, muito obrigado a todos. Convidamos o secretário de Educação à Distância da Univasf, professor Francisco Ricardo Duarte, para o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que a gente chega a esse dia dessa aula inaugural. A professora Virgínia e a Tânia foram quase 2 anos aí tentando implementar esse curso. Então foram muitas e muitas dificuldades. Como diz aquela música, eu penei, mas aqui cheguei, né? Parecia que nunca ia dar certo. Começamos, muda o edital, mudam-se os prazos, mas chegamos, né? Então, a Secretaria de Educação à Distância se sente honrada e feliz por estar colaborando com suas ações na formação de pessoas ligadas, de professores, conselheiros, técnicos, pessoas ligadas e atuantes na educação em nossa região. A cada dia nos chegam novos desafios e a gente tem abraçado com muito ardor, com muito zelo, com muito carinho esses desafios. E este curso, né, de formação de conselheiros municipais, a gente põe muita fé, muita credibilidade pelo impacto social que este curso pode trazer. A Univasf tem, através da Secretaria de Educação à Distância, a gente tem trabalhado muitíssimo na formação de professores. E daqui a um mês e pouquinho, nós estaremos formando aí, eu não tenho certeza, mas 350 a 400 professores que fizeram o curso de formação de professores em diferentes áreas, matemática, física, química, biologia, educação física, artes. Então, é uma maneira, né, da gente estar atuando na educação básica, formando, capacitando os professores. Aproveitar que estou fazendo uso da palavra, nós estamos também, Marcelo, Lúcia e demais membros, com um edital aberto de 770 vagas de pós-graduação para professores de nossa região. Até falei para o Marcelo aproveitar para divulgar, já que temos uma audiência aqui bastante selecionada, pessoas que estão envolvidas aí com educação, avisar seus colegas, seus pares, 770 vagas distribuídas em 4 cursos, né? Educação e Novas Tecnologias, que é até coordenado aqui pelo professor Marcelo. Algumas vagas, 150 vagas, não recordo, formação em Libras. Então, nós não tínhamos aqui na região nenhum curso de Libras, de graça, né? Ofertado por uma universidade pública. Então, o edital já foi divulgado, já está em nossa página, na página da SEAD, esse edital. Acredito que são 150 vagas aí para especialização em Libras, e também ensino de Química e Biologia e ensino de Biologia. Então, a gente tem atuado, nós temos uma preocupação muito grande, e também já estamos, né, Tânia, com o curso de Pedagogia, também o edital já aí pronto para sair. Então, é uma maneira que nós acreditamos de estar contribuindo para a formação dos professores, das pessoas que atuam na educação básica. Então, a desejar sucesso à coordenação desse curso, a Tânia, a professora Virgínia, que tanto se empenharam, dizer a vocês que sintam-se bem-vindos e acolhidos, tanto os que estão aqui, como aqueles que nos acompanham aí pela TV Caatinga. O professor Marcelo falava do professor Julianelli, do professor Télio. Eu recebi uma mensagem do professor Télio pedindo que reforçasse também isso. Ele disse que é um grande
e é verdade, eu reitero o que ele diz, ele acredita muito e incentiva muito, um grande incentivador do nosso trabalho aqui na Secretaria de Educação à Distância. Então, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos e que o curso, de fato, seja uma experiência a mais, né, que venha colaborar, contribuir para a educação em nossa região. Muito obrigado. Dando continuidade, convidamos a pró-reitora de Extensão, professora Lúcia Marise Souza, para suas palavras de boas-vindas. Boa tarde às companheiras e aos companheiros aqui presentes. Eu quero cumprimentar essa mesa na pessoa da professora Ieda Nogueira, que eu conheço há mais de 30 anos, quando ela aqui em Petrolina foi uma figura de muito destaque no campo educacional, à frente do Colégio Dom Bosco, que naquela época, juntamente com o Colégio Maria Auxiliadora, eram os colégios, de fato, de qualidade, muito bons, e que atraía uma população de jovens, não apenas de Juazeiro e Petrolina, mas de todo o Vale do São Francisco, né? Então, a gente tinha gente que vinha de Minas Gerais, que vinha de todas as cidades, de Januária, de Carinhanha, de Santa Maria, fica lá no oeste, né? Xique-Xique, Remanso, Barra. Então, assim, era assim, um polo de muita qualidade, né, da educação aqui em Petrolina, e a professora Ieda esteve à frente, né, do Colégio Dom Bosco, à época, que era um colégio maravilhoso, com uma qualidade excepcional. Então, fico muito contente, né, de reencontrar a professora Ieda aqui nesse momento, ainda envolvida, né, como eu, né, que já não somos tão jovens, ainda envolvida, né, com a atividade educacional, né, e daqui é uma cachaça mesmo, né, quando a gente começa, a gente nunca quer parar e nunca acha que realmente é o tempo de parar, né. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que esse trabalho será um trabalho de uma qualidade excepcional, porque as pessoas que estão diretamente envolvidas com esse trabalho, né, que é uma atividade extensionista, que é uma atividade vinculada, né, à Pró-Reitoria de Extensão. Então, não tenho nenhuma dúvida de que esse trabalho será um sucesso, porque a professora Virgínia, que eu conheço, né, desde que aqui chegou, é uma professora muito preocupada com a qualidade daquilo que faz, muito comprometida, né, com o trabalho educacional. Ela tem formação em psicologia, mas o seu trabalho foi sempre voltado para as atividades da psicologia no campo educacional, portanto, é uma pessoa que tem bastante fundamento teórico, né, para trabalhar essa questão. E também conheço, né, o trabalho de Tânia, que aqui na Univasf, é Thelma, né? Tânia mesmo, né? Que aqui na Univasf ela tem feito um trabalho decente, de muita ética, né? Um trabalho muito bom, um trabalho comprometido, né, para que os resultados sejam positivos. Então, quero que vocês se sintam muito acolhidos, né, como bem disse o professor Ricardo. Essa casa é a casa do povo, é a casa de todos nós, né, porque é uma instituição pública, portanto, é uma casa de todos. E a gente espera que vocês, de fato, se sintam nessa casa como a casa de vocês, e que possam realmente usufruir, né, de todas as possibilidades que aqui a gente disponibiliza. Quero também dizer que a gente está com um edital de língua estrangeira aberto, e esse edital também pode contemplar a todos vocês que aqui estão nesse curso, né, basta que vocês queiram, é só procurar a Pró-Reitoria de Extensão e dizer que essa casa, né, como a casa de vocês, é para acolher a todos e em todas as ações que aqui implementamos. Então, companheiras e companheiros, sejam todos muito bem-vindos, bom curso e muitas felicidades. Agora, convidamos a professora Virgínia Alves para a sua fala. Boa tarde a todos. Eu queria dizer que, assim como já foi colocado, né, esse é um dia muito importante para a gente. Né? Para mim, é um marco. Né? Um marco pelo desafio que foi colocado, né? A Univasf participar, né, como parceira do Proconselho, né, se juntando com outras entidades envolvidas, como a UNCM, onde tive o prazer de conhecer
né, a professora Ieda, na época, né, então presidente da UNCM, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, com quem aprendi muito, né, e agradeço demais essa colaboração para que o projeto avançasse, e cada vez que a gente avançava no projeto, mais eu aprendia e mais eu entendia a importância de que esse curso acontecesse. Né? Nesse processo tivemos, sim, algumas dificuldades, e aí, durante muitas vezes, cada um desses que estão aqui, professor Ricardo, professora Lúcia, professor Marcelo, os demais, assim, se somavam, eram pessoas a quem a gente recorria para que a gente superasse alguns obstáculos, né? E hoje temos um grupo de estudantes, né? Vocês que estão aqui presentes, mas também muitos outros que estão acompanhando através da transmissão da TV Caatinga, né? Então, primeiro, por ser um marco, né, nesse sentido, a gente, depois de tanta coisa, um percurso longo, né, bem prazeroso, de muita aprendizagem para toda a equipe, mas também a gente conseguir, né, implementar e dizer, olha, tem a aula inaugural, né, e contar com esse parceiro. Um marco também, né, muito na direção do que a professora Lúcia colocou, porque é um prazer para a Univasf ter a professora Ieda aqui. Né, a gente se encontra pela UNCM, mas aí, né, eu descubro que é uma filha de Petrolina, alguém com uma história tão bonita em Petrolina, né, e aqui a gente conta com ela na Univasf para um projeto com sua grandeza, que é a formação de conselheiros municipais de educação. Todos nós envolvidos com a atuação de conselho, a gente sabe a importância que é essa formação e a gente conseguir. E também, né, a gente queria ter começado alguns meses atrás, não conseguiu, mas a ainda está, né, professor, que a gente começa dia 31 de março de 2014, que a gente sabe que é uma data, né, que tem sido aí tão falada, e se a gente olhar na história do Brasil, o que isso significou, é um marco, a gente na Univasf, exatamente 31 de março de 2014, a gente está dando uma outra oportunidade, né, no exercício pleno da cidadania, não só nosso, mas de todos que possam participar, se beneficiar, acompanhar uma educação pública de qualidade, que é o que esse Brasil merece, e que não vai acontecer se a gente não se envolver das diversas formas que podemos, né, através do controle social, da atuação efetiva de conselhos escolares, conselhos municipais, e a universidade não pode ficar de fora. Né? A universidade não pode ficar alheia a todo esse processo. Então, quando a gente consegue, né, colocar uma aula inaugural para dizer, olha, a universidade está envolvida, tá? Porque é uma riqueza muito grande para a universidade poder, né, desenvolver um projeto em parceria com, dentro da universidade, né, com a SEAD, né, apostando aí na educação à distância, com um grandioso trabalho que o professor Ricardo já destacou, né, chegando junto com a UNCM, com a Undime, com o MEC, dentro da Secretaria de Educação Básica. Então, assim, é algo que realmente eu considero importante para a universidade. E aí desejo a todos um bom trabalho. A gente tem muita coisa a partir de hoje, né, para fazer, tá? E que a gente possa estar aqui em outros tantos momentos, com outras turmas, com mais gente. E quem dera, a gente até que a gente chega até um dia que a gente tem alunos disputando vagas por esse curso, né? Até o dia que a gente até não precise mais ter essa formação, que vai ser algo próprio de todo e toda cidadão, tá? No momento do Brasil. Tá? Com grande prazer, agradeço a vocês a presença, tá? E me coloco à disposição como coordenadora, junto com a professora Tânia, junto com o professor Darlindo, que também compõe a equipe, mas não pôde estar presente hoje em dia. Ele está na UFPE e vem colaborando com a UFPE para que esse curso também seja ofertado lá. É uma parceria, terminou sendo uma parceria nossa com a UFPE. Esse curso está acontecendo, iniciando na Univasf, mas vai ser iniciado também com oferta pela UFPE, de forma que a gente possa cobrir todo o estado de Pernambuco. Tá? Então, me coloco à disposição e agradeço a presença de todos vocês. Convidamos também a professora Socorro Lacerda para o seu pronunciamento. Boa tarde a todas e a todos. É uma honra enorme estar aqui nesse meio, né, de pessoas que, parece assim, foram selecionadas para fazer... foram selecionadas, mas assim, é muita coincidência a quantidade de pessoas que aqui se encontram.
eu me emocionei quando revi a professora Ieda Barros, com quem eu convivi, Ieda Nogueira, com quem eu convivi no governo Arraes, né? Já assim, no período de efervescência da redemocratização, e com quem muito eu aprendi. Então, foi um período de muita riqueza, de aprendizado, do ponto de vista teórico especialmente. Eu me recordo que esse mesmo governo aprovou a Instrução Normativa de Direito do Aluno. Então, isso foi um choque na rede, porque as pessoas não discutiam o direito das pessoas mais importantes, que eram esses alunos. E até hoje, essa instrução normativa é um referencial para o mundo, porque a gente pôde avançar muito com essa instrução normativa. E as demais teorias que eram proibidas aí na ditadura militar, que nos chegavam aí via essas políticas públicas de um governo democrático. Então, também não podemos nos furtar de registrar os 50 anos de um golpe muito sangrento, né, o golpe militar, e é preciso rememorar e frisar que nós não queremos mais isso para o nosso país. É claro que a militância nos conselhos de direitos, né, eles são forjados na própria luta. Eu venho do movimento estudantil, onde eu muito aprendi, sou militante política, especialmente em defesa dos direitos humanos, do direito das mulheres, e é na luta que nós somos forjados, nós mais aprendemos. As maiores lições se dão na prática, é claro. Mas esse marco que a Virgínia coloca tão bem aqui, e a Univasf está de parabéns em ter instalado um curso, professor Ricardo, dessa importância, né? Eu acho que essas pessoas não sairão mais as mesmas daqui, porque terão acesso a uma série de documentos, de teorias que são imprescindíveis para poder fundamentar a luta política que está inserida nos conselhos municipais, especialmente da educação, onde eu sou integrante, e onde eu considero um espaço efervescente, conflituoso, é claro, e é importante que seja assim, mas um espaço onde a gente aprende e onde a gente conquista especialmente. Então, parabéns à Univasf, né? A Rita, quando chegou ali, disse que era a tutora, é uma das maiores mulheres aqui dessa nossa região, a lutadora, né? Uma pessoa bem formada. Virgínia, o professor Ricardo, Marcelo, todo mundo que eu citei aqui, Rosângela, nosso companheiro Hélio, todo mundo as pessoas que compõem, que lutaram e instalaram esse curso. Então, eu estou especialmente alegre com esse curso, e eu tenho certeza que a evasão vai ser igual a zero, né, gente? A gente vai ter uma formatura linda depois que terminar, e a gente vai, com isso, poder elevar o nível de consciência da sociedade e contribuir com um mundo melhor. Temos a honra de convidar o chefe de gabinete da Univasf, professor Marcelo Ribeiro, para pronunciamento. Mais uma vez, é só reforçar, né, parabenizar a todos, né, desejar um curso fantástico, endosso tudo que foi colocado aqui, isso orgulha muito a universidade, e desejar que vocês realizem aproveitem o máximo, né, como o professor Ricardo sempre diz, assim, suguem o máximo, né, chupem o tutano, né, dos nossos facilitadores, dos nossos tutores, enfim. E a gente espera reencontrar vocês em outras oportunidades aqui, seja nos cursos de especialização, nas graduações ou em projetos semelhantes. Então, agradecer também a presença aqui da mesa, da professora, que parece que vai ofertar aí uma fala sempre rica para a gente. E eu peço desde já desculpas pela necessidade que eu tenho de me ausentar, porque a gente tem uma reunião agora, finalmente, professora Lúcia, para a gente implantar um novo site da universidade. E aqui a gente não para, né? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Solicitamos aos integrantes da mesa que retornem aos seus lugares na plateia para que possamos dar início ao segundo momento, onde a professora Maria Ieda Nogueira irá proferir a palestra intitulada Atuação dos Conselhos Municipais de Educação, Desafios e Perspectivas. Professora Maria Ieda Nogueira é graduada em Pedagogia, especialista em Políticas Públicas e mestre em Planejamento e Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Em suas atividades recentes,
Ela é professora de Planejamento Educacional e de Educação Rural da Universidade Católica de Pernambuco, diretora de Coordenação e Organização Escolar da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, conselheira do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, exercendo o cargo de presidente da Câmara de Educação Básica e de presidente do Conselho, professora no curso de especialização em Administração Escolar, conselheira e presidenta do Conselho Municipal de Educação da cidade do Recife, presidenta nacional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação e, atualmente, ela é conselheira do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu agradeço todas as palavras gentis e calorosas daqui dos participantes desta mesa. E quero, inicialmente, antes de começar a falar sobre o Conselho, eu quero parabenizar a Univasf. Parabenizar principalmente a Virgínia e a Tânia pela sensibilidade e pela vontade política de aceitar desafios. Na realidade, a questão da democratização brasileira, ela ainda está a passos lentos, mas está firme. Graças a Deus está firme. E aí nós vimos que a pesquisa aponta que todo o povo brasileiro reconhece as limitações e as fragilidades até então, mas está apostando na democracia. E isso é importante. E no momento em que se comemora, comemora no sentido da reflexão, se comemora no sentido de saber que esses fatos e essa forma não pode se repetir em um país onde a população, pela Constituição de 88, ela deixa de ser cidadão, deixa de ser aquilo que é mandado para aquele que manda, aquele que é governante. O cidadão é governante, não é mais o governado. Então, essa mudança é que dá um caráter muito importante à democracia brasileira. Então, eu gostaria de estar aqui, eu espero que todos os inscritos estejam vendo a televisão TV Caatinga, e eu espero que todo mundo esteja ouvindo, porque a minha alegria seria imensa se nós tivéssemos inscrito 200 conselheiros municipais de educação. Porque nós temos conselheiros aqui criados no estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco é o terceiro estado que está caminhando para a universalização desses conselhos. No país, apenas o Rio de Janeiro universalizou os conselhos municipais de educação, Sergipe faltam 2 municípios criarem e Pernambuco faltam 4 municípios criarem os seus conselhos. São criados em lei, mas de fato nós temos que questionar, e hoje eu vou puxar um pouco dessa conversa, é para o funcionamento concreto desses conselhos na gestão da educação pública brasileira. Então, isso é que gostaria de fazer uma reflexão. Eu sempre digo, gente, que o discurso da gestão democrática, ele não é suficiente para uma emancipação política. É preciso que o discurso se alie à prática. E discurso e prática é que constrói realmente a posição de um cidadão que defende o que é seu. A educação é um direito público e, portanto, é um direito de todos. Então, é nesse sentido, discurso não é suficiente, é preciso a prática se aliar ao discurso. E eu vejo que a efetivação da gestão democrática encontra nos conselhos de educação um espaço importante para fazer o contraponto com a deliberação singular do executivo. Então, esse é um ponto, é uma coisa importante isso. Nós sabemos que, a princípio, os conselhos de educação foram concebidos como órgãos de assessoramento superior aos governos. Nesse caso, os conselhos inicialmente eram formados de pessoas de notório saber. Hoje, a concepção de conselho não é mais essa de notório saber e nem de assessoramento ao governo. Mas hoje, a concepção de conselho hoje tem uma concepção política de participação social, onde o saber acadêmico deve estar presente no conselho, mas o saber popular tem que estar presente no conselho. Onde o saber acadêmico tem que estar no conselho, sim, mas a vivência popular deve estar presente para dar o contraponto da participação da sociedade na política governamental.
Se a gente fizer uma análise da história dos conselhos e da história da educação brasileira, a gente verifica que ainda é muito lento a participação, de fato, da sociedade nas políticas públicas de educação. E eu não digo só políticas públicas de educação, nas políticas públicas, seja de que área for, a participação efetiva da sociedade na definição, no monitoramento e na avaliação dessas políticas, ainda é muito lento. Esse é um processo lento. Então, nós vimos, por exemplo, se a gente fizesse uma história, os primeiros conselhos de educação foram criados ainda no tempo do Império. Em 1842, se criava um Conselho de Instrução Pública no estado da Bahia. E já em 1854, se criava um Conselho de Ensino Primário e Secundário do município da Corte, que era o Rio de Janeiro. Portanto, os primeiros conselhos de educação nasceram no Império. O primeiro estadual foi o da Bahia e o primeiro municipal foi no estado do Rio, do Império. E entrando a proclamação da República, diversas propostas de conselho de educação foram apresentadas, foram discutidas, mas não foram efetivadas. E aí nós vamos chegar ao ano de 1931, quando se cria nesse país o primeiro Conselho Nacional de Educação. Primeiro Conselho Nacional de Educação, criado para assessorar o Ministério da Educação e Saúde, que nesse tempo era Educação e Saúde Pública, mas conselheiros escolhidos a dedo pelo presidente da República. Não era uma representação social. Esse era o primeiro Conselho Nacional. Com a Constituição de 34, que é a Constituição do Brasil, a primeira que fala em descentralização e democracia, com a Constituição de 34, é criado um novo Conselho Nacional de Educação. Conselho Nacional de Educação que tinha um papel que a Constituição lhe dava. Era o papel de elaborar o primeiro Plano Nacional de Educação. Por isso que eu digo que o Plano Nacional de Educação, que hoje está ainda dormindo numa discussão lenta na Câmara, esse primeiro Plano Nacional de Educação foi criado na Constituição de 34. E aí se criou o Conselho Nacional com esse papel, se criou os sistemas estaduais de educação e se apontou para a criação dos conselhos estaduais. Os conselhos estaduais, embora referenciados e apontados na Constituição de 34, eles só são criados nesse país com a primeira lei de diretrizes e bases, a Lei 4024 de 61, essa é a primeira lei de diretrizes e bases, e nessa lei se criava nesse país os conselhos estaduais de educação. Se você der uma olhadinha, a partir de 62, todos os estados criaram os seus conselhos estaduais de educação. Antes dessa data, já tinha sido criado nesse país, 3 estados já tinham criado antes, que era o Acre, por incrível que pareça, e nós ainda estamos engatinhando no Acre. O Acre criou o conselho antes de 62, Alagoas também criou e criou o Rio Grande do Sul. Esses foram os 3 estados que não esperaram a LDB. A LDB de 61 apontava para a obrigação de se criar os conselhos estaduais. Mas os conselhos estaduais ainda foram criados sob aquela égide de notório saber. Chamar para o conselho pessoas que tivessem notório saber da educação para poder assessorar o governo. E eu pergunto, então, se esse conselho, naquela ocasião, era um conselho de governo ou de Estado? Porque o papel dele era de responder pelo Estado, pelo governo, e não de responder pela sociedade. Então, vejamos, os conselhos municipais, eles nascem sobre a égide da Constituição de 88. A Constituição de 88 é uma Constituição avançada, sabe por quê? Graças à mobilização da sociedade brasileira, que na Constituinte lutou por uma Constituição democrática. Então, os conselhos nacionais nascem nesse momento, gente. Se bem que nós temos casos de conselhos que nasceram antes. Por exemplo, já em 1950, já nascia no Rio Grande do Sul dos conselhos estaduais. Já nós temos, por exemplo, já em 71, nascia em Pernambuco do Recife. E antes do Recife, nascia o de Goiânia.
quer dizer, são os primeiros conselhos municipais do estado de Pernambuco, e nós temos o Rio Grande do Sul, que talvez foi o estado que mais avançou na criação de conselho antes da Constituição. Então, eu digo que a Constituição de 1988, porque contou com uma forte exigência da sociedade brasileira, ela foi uma Constituição que deu avanço significativo para que a gente hoje esteja falando de participação social e de conselhos municipais de educação. Primeiro, é uma Constituição que elegeu a justiça social como princípio universal, é a questão básica. Segundo, é a Constituição que eleva como fundamental a participação social nas políticas públicas. É essa Constituição que elegeu também a gestão democrática como princípio de ensino. Hoje, a gestão democrática tem o status constitucional. E o próprio nome do país, que diz a República Federativa, é um Estado democrático de direito, a origem da própria gestão democrática está remotamente nessa questão do Estado democrático de direito. Se a gente souber o que é um Estado de direito, o Estado de direito é o que prevalece a lei. Mas o que é o Estado democrático de direito? O Estado democrático de direito é que reconhece como necessária a participação do cidadão da definição daquelas políticas educacionais ou de saúde. Eles colocam a importância, exigem, tornam o cidadão participante. Então, é por isso que os conselhos municipais, ele nasce sobre outra égide e tem outra formação. Mas essa Constituição avança principalmente por uma coisa. Ela avança porque ela cria, ela eleva o município a um ente federado. E ao eleger o município como um ente federado, ela cria o sistema municipal de ensino. E é graças à criação do sistema municipal de ensino que estimula os seus municípios a criarem os conselhos municipais. Porque justamente ao criar o sistema, porque antes de 88, antes da Constituição de 88, nós tínhamos uma república dual. Nós só tínhamos 2 entes federados com autonomia, era a União e os estados. E os municípios eram apenas entrelaçados, subsistemas, subordinados ao Estado. Quem normatizava, quem definia qual era o melhor caminho para a educação dos municípios era o Estado e não o município. Quando essa Constituição de 88, ela dá esse caráter de ente federado, e numa república federativa não há subordinação de um ente federado a outro. A União não é superior ao Estado, nem o Estado é superior ao município. O que há numa república federativa é a vinculação de todos eles ao bem comum. Então, o bem comum é quem vincula essas diferentes formas de município e estados. Então, nós todos somos subordinados a garantir uma educação para todos de qualidade. E uma coisa, então, e por que tem que fazer isso? Tem que fazer isso porque a Constituição coloca a educação não como privilégio de poucos, coloca a educação como direito social. E ao citar os direitos sociais, o primeiro da Constituição é a educação. Quem pega o artigo, você vai ver lá, são direitos sociais da população, educação, saúde, habitação, e vai dizendo, mas a educação aparece como direito. Essa Constituição avança, e agora com a emenda 59, avançou mais ainda, porque tornou obrigatória a educação básica dos 4 aos 17 anos. Então, hoje, a partir de 1916, daqui a 2 anos, isso torna-se um direito subjetivo. Eu estou colocando isso porque esse é a seara, é o campo de trabalho dos conselhos municipais. Torna-se obrigatória a educação dos 4 anos, portanto, o município tem a obrigação de garantir, não deixar nenhuma criança de 4 anos fora da pré-escola, como o Estado não pode deixar ninguém de 17 anos fora do ensino médio. Então, é preciso, isso é um direito subjetivo. Por que é subjetivo? Porque é obrigatório. E obrigatório dá ao cidadão direito subjetivo. Então, isso foi um avanço. Mas um avanço também grande agora foi que essa Constituição, ela reinstituiu o Plano Nacional de Educação.
Plano Nacional de Educação, que não deve ser de governo. Governos são transitórios. Os governos são eleitos pelo povo que tem o poder. A Constituição já diz, todo poder emana do povo. É o povo que coloca o governante para servir não a ele, para servir ao povo. E é isso, por isso que o povo tem que fiscalizar, porque esse poder foi dado pelo povo ao governante. O governante governa em nome do povo, não governa para si, né? Então, essa é a importância do Conselho estar aí nessa compreensão. Então, elege o PNE como uma política decenal que transcende essa transitoriedade dos mandatos governamentais, uma política que o grande mal desse nosso país é o desrespeito ao que está dando certo, é essa descontinuidade política. A cada mudança de prefeito, os conselhos desaparecem. O conselho tem a ver com mudança de governo. Os conselhos depois eu vou chegar a isso, deve ser órgão de Estado. Quer dizer, vai além da transitoriedade. Quando a gente procura assim, nessa mudança agora recente, tem 2 anos, né? Eu ligava para muitos municípios. Como é que está o conselho? Eu ainda vou reorganizar. Secretário não tem que reorganizar conselho. O conselho é organizado por lei, e sendo essa lei, os mandatos têm que ser respeitados, independente de mudança do senhor prefeito, da senhora secretária ou do senhor secretário. O secretário sabe que eu digo isso na frente deles com muito prazer. Que é preciso entender que esse país não será um país avançado na educação com a descontinuidade das políticas. Porque o processo educativo não é um processo que você alcança em 2 anos. É um processo a longo prazo. E se a cada momento há descontinuidade, nós não avançamos na educação. Se os conselhos fossem fortes, eles deviam ser o elemento que garantiria a continuidade das políticas. Eles eram que diziam ao governo que essas são as políticas que a sociedade aprovou. Mas nós somos ainda muito frágeis, né? Os conselhos são muito frágeis, mas é para isso que o conselho devia estar. Então, vejamos, aí nós temos essa descontinuidade, é muito fraca, é muito fraca no sentido de que à medida que vai se confundindo o que é público com o que é particular, vai dando essa fraqueza e vai a sociedade tendo pouca participação na definição das políticas. Então, eu digo, portanto, que a Constituição de 88 foi, de fato, o marco mais significativo. Hoje eu estava vendo, por exemplo, no último levantamento que o IBGE fez, ele dava, por exemplo, que nós estamos o último que ele fez, e vai publicar agora em 2014, que é o resultado do censo que eles fazem nos municípios em 2013. Então, mas o último divulgado foi o de 2011, e nessa ocasião nós tínhamos 5.565 municípios. Desses, cerca de 4.720 já tinha conselho municipal em lei. Se a gente vê isso, celebra. Temos bastante conselhos. Mas tem uma coisa contraditória. Quando você vai procurar quais desses municípios instituíram os seus sistemas de ensino, esse número de 4.720 baixa para 2.048. Os municípios ainda não entenderam que eles têm que constituir-se como sistema de ensino responsável pela política educacional daquele espaço, daquele local. E o conselho se coloca ali como um órgão que pode colaborar na organização da educação desse sistema. Então, cria o conselho, mas não organiza o sistema. Organiza o sistema, mas não dá ao conselho condições de funcionar. Aí você vê como nós temos muitos limites. Mas eu vou começar pelos limites, mas eu sou daquelas esperançosas. Por exemplo, eu tenho certeza, como a menina disse ali, que eu até gostei muito disso, que vai haver evasão zero. Eu estou muito triste porque não tem 200 conselheiros, porque nós temos conselho em todos os municípios do sertão. Médio São Francisco aqui, todo mundo tem conselho. Se está funcionando, mas todo mundo tem. Você vai para o sertão do Araripe,
100% de conselho. Você vai para o submédio São Francisco, 100% de conselho. Só não tem 100% Mochotó e Ipanema, que faltam 2 municípios lá. Alto Pajeú, 17 municípios, 17 conselhos. Então, o que é que está faltando isso? Então, na hora que eu vejo assim, todo o esforço da universidade nessa formação foi fundamental. Reedita editais, publica novamente, convida, manda motivação, e os conselheiros dormem, não sei o que acontece, mas eu sou daquela que acredita assim, é possível só com esse, mas vamos fazer de boa qualidade. E com certeza, dependendo da Univasf, esse curso vai ser de excelente qualidade. É preciso que vocês, conselheiros, sejam os alunos excelentes, viu? É preciso que não haja as tarefas sejam feitas, que não haja evasão, etc. Mas eu quero discutir aqui, na minha visão, quais são os grandes desafios dos conselhos de educação, porque eu vi que o tema ela dá os limites, né? Queria ver mais as possibilidades, mas eu vou pegar os limites. Sabe qual é o primeiro limite? O primeiro limite é a questão do pertencimento. Veja bem, ainda no Brasil se confunde o que é público com o privado. Por exemplo, então você vê, termina o governo, até tira os computadores eram daquele governo ou era do povo? Aquelas políticas. Então, muitas vezes, a gente confunde o que é público com o que é privado. E eu penso que a escola é minha, e eu penso que os alunos são meus, e eu penso que a Secretaria de Educação é minha. Não é verdade? Eu penso. Estou pensando errado. Porque isso é público. E sendo público é de todos. E de todos deve ser decidido por todos e não por uma cabeça iluminada. E é muito comum a gente ter um discurso democrático muito avançado e quando chega a exercer o cargo, deixa de esquecer o discurso. Sem a prática não há democracia. Esquece o discurso porque acha que ele sabe o que o povo quer. Já ouviu o povo? É bom ouvir para saber se é aquilo que eu penso que é bom para o povo. Então, a grande questão é do pertencimento. É preciso que o que é público seja decidido ouvindo. Gente, é inteligente ouvir, sabia? Se eu fosse secretária de Educação, eu ouvi, porque eu acho que quem ouve muito erra menos. Quem ouve pouco erra mais. Então, o primeiro desafio é esse. O outro desafio é que os conselhos ainda não deram o salto de órgãos de governo para órgãos de Estado. Nós ainda temos neste país o presidente do conselho sendo secretário de Educação. Não sou contra o secretário de Educação, não, só que o papel dele é um e do conselho é outro. Então, é preciso que a gente, de fato, sinta-se como órgão de Estado. Esse é um desafio. Órgão de Estado não é de oposição política, não, gente. O Conselho não é órgão de oposição política partidária. O Conselho não é órgão de política partidária. O Conselho é um órgão centrado na defesa do direito da educação de qualidade para a população do município. É esse o papel. Então, o papel não é contra o governo tal, nem a favor do governo tal. As políticas partidárias não é no espaço do Conselho. O Conselho está ali com foco, lutar para que a educação do município seja uma educação de qualidade. É para isso que tem um Conselho de Educação. Essa é uma questão de não confundir o governo com a posição do Conselho. Uma outra coisa que é muito comum é que conselho não deve ter hegemonia de nenhum segmento. Um conselho onde o segmento que manda é o governo, esse não é um conselho de Estado. Mas um conselho também onde o sindicato tem hegemonia, também não é um conselho bom. Um conselho onde os professores têm hegemonia também não é um conselho bom, porque no conselho não há segmento hegemônico. Todos são pares, todos têm que se posicionar com respeito daquilo que compreende. Outra coisa, eu tenho que representar o meu segmento, mas eu não estou no conselho para defender a política da minha categoria. A política da minha categoria, eu debato em outros espaços. Eu estou no conselho para dizer
qual é a visão da minha categoria sobre os problemas educacionais. Eu não estou para defender o cooperativismo da minha categoria, eu não estou para defender os interesses do governo, eu não estou para defender o interesse de quem eu represente. Eu estou para dizer, a minha categoria entende que a educação de qualidade é assim, assim, assim. É a minha visão. É para isso que eu estou lá. Então, essa questão da hegemonia de segmentos é um grande desafio. Mas um grande desafio é justamente o isolamento dos conselhos. Tem conselho que não conversa nem com as escolas do seu sistema. Como é que ele vai ser um órgão normativo do sistema se ele não dialoga com as escolas? Tem conselho que o município nem sabe que ele existe. A população desconhece esse conselho. Desconhece. Por quê? Porque fica em 4 paredes, enclausurado, sem um diálogo com a sociedade e sem um diálogo com a escola. O conselho não pode tomar uma decisão importante se não fizer audiência pública, se não ouvir as escolas, se não estiver dialogando permanentemente. Então, um grande perigo aí é o perigo do isolamento. E o conselho fica apático, porque é tão isolado, é tão fechado nas 4 paredes, nem dialoga com conselhos de educação que estão no redor. Nem dialoga com os outros conselhos, nem dialoga com os conselhos escolares. Aí vai definir resolução para a diretora de uma escola resolver ou cumprir, mas você não conversa com essas escolas. Então, os grandes limites aí que precisam ser superados é o isolamento do conselho, é a pouca legitimidade que tem diante da sociedade, é tão pouco legítimo porque nem conhece. Eu estava ontem, quando o telefone toca, eu fui presidente da ONG, não sou mais da ONG não, mas todo dia eu atendo umas 10 consultas, no mínimo. Aí ligou para mim uma moça, secretária de Educação do município de Alagoas, que agora me escapa o nome. Oi, Eda, o presidente do conselho renunciou, tem que esperar para fazer nova eleição? Aí eu disse, cadê o vice? Porque se é pouco tempo de mandato, o vice responde, depois sai. Não, o vice também renunciou. Aí eu digo, minha filha, eu gostaria de saber, ela secretária, o que é que esse conselho está passando? Não está bom esse conselho aí não, viu, minha filha? Aí ela disse bem assim, não, problemas particulares. Eu quero saber se a gente pode fazer nova eleição. Eu digo, você não pode não, viu? Você, secretária, não pode. Agora o conselho, na reunião plena, faz uma reunião e escolhe um novo presidente. Aí, ela, muito obrigada. Aí não deu 10 minutos, o telefone tocou, eu vi o mesmo número. E, Eda, isso é para... Depois que fizer a eleição, faz uma reunião plenária, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Eu disse, olha, faça o que você quiser, mas faça público. Faça público. Chame a população todinha para apresentar o conselho, apresentar o seu presidente novo, colocar o presidente para falar, para saber se ele está entendendo qual é o papel dele ali. Enfim, publicize, torne o conselho conhecido. Essa é uma questão importante, é tornar o conselho legítimo diante da sociedade. É preciso que seja... Eu estava no outro município ali para o lado do Oxotó Ipanema. Aí eu cheguei lá, eu conhecia o conselho, conhecia a presidente, e eu estava numa reunião com todas as diretoras das escolas municipais e todas as supervisoras. Pediram para eu fazer lá uma palestra. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, eu perguntei, gente, esse conselho, esse município tem conselho de educação? Tem não. Aí eu disse, tem não. Tem certeza que não tem? De jeito nenhum. E não era o público popular, não, era o público de diretor de escola, era o público de supervisão de escola. Não tem conselho, não. Aí eu deixei que elas dissessem que não tinha. Lá bastante, na metade depois da tarefa, eu disse bem assim, vocês conhecem uma professora fulana de tal, que era a presidente do conselho, viu? Aí uma disse assim, ai, Jesus, eu acho que ela trabalha nesse negócio que você falou aí. Eu acho que você falou nesse negócio aí. Ela trabalha nesse negócio. Eu disse, trabalha?
Pois então aqui tem conselho, ela é a presidente desse conselho, gente. E vocês nas escolas não sabem que tem conselho municipal, então o conselho desse jeito não está dando conta do recado. É preciso que vocês, nesse curso de formação, estejam bem atentos e vocês podem contribuir. E uma outra dificuldade é a formação, que é um desafio. Eu coloquei todos os desafios aí, mas um que eu acho é formação. E a formação não se limita só ao curso que vocês vão fazer, mas eu pergunto, quais são os espaços que os conselhos criam lá dentro para discutir? Será que vocês têm momento nas suas reuniões, de vocês que são alunos, de dizer o que aprenderam, etc.? Qual é o momento que o Conselho de Educação criou para uma sessão de estudo? Tem uma vez por semana, uma vez por mês? Quantas vezes estudam? Vocês acham que vocês podem resolver se não estudar? Ou a gente tem um desafio, eu estudo. E o estudo a gente aprende com a experiência do outro. A gente aprende, por exemplo, visitando outro conselho, aprende fazendo reunião dos conselhos mais próximos, a gente aprende com os outros, a gente aprende com a universidade, a gente aprende querendo aprender. O que eu acho muito mais importante de quem vai para um curso é o querer. Se você não quer, se você não se compromete, dificilmente você aprende. Porque o aprender é uma questão de vontade, é uma questão de vontade de desejar e de aprender. Então, eu tenho esses desafios. Mas tem as possibilidades que eu acho que é bom começar. Sabe por quê? Porque a gente imagina que nós tenhamos, em pouco tempo, um país que tenha conselho municipal, um país que todos os municípios tenham os seus conselhos, e os municípios aprenderem que a responsabilidade da educação infantil e da educação básica ofertada pelas suas escolas, é da sua responsabilidade. É você do município que vai dizer que tipo de educação é que eu quero, que tipo de escola. E o conselho, eu acredito nessa perspectiva, é que a formação entra. O Proconselho nasceu quando nasceram os primeiros conselhos municipais. A princípio, o Proconselho fazia encontros presenciais, mas eram encontros tão grandes que eles ficavam muito nessa, assim como essa minha fala, que eu não sei se no final fica alguma coisa muito gravada, mas eu digo assim, era muita gente. E aí depois a gente disse, olha, não dá certo, fica parecendo palestras e mais palestras, e não ouve os conselheiros. Ao não ouvir os conselheiros, a gente não tem noção das dificuldades dele. Por isso que eu acho que no curso vai se descobrindo a própria dificuldade que vocês vão tendo, os próprios questionamentos, e aí a gente vamos fazer agora oficinas. Esse curso do Proconselho vai ser oficina, cada oficina com um tema e as pessoas trabalham em oficina. Aí foi depois que o Proconselho disse, olha, é difícil trazer as pessoas. Se você pensa no Amazonas, se você pensa naquela distância, é difícil trazer as pessoas. Então, vamos fazer a distância. A tecnologia está no país avançado e a gente ficou acreditando que isso vai dar certo. E eu vi aqui, por exemplo, acho que é o diretor da educação à distância, dizendo que acredita porque ele acha que vai dar certo, porque ele acredita na educação à distância. Eu acho que acredito na vontade de cada um. Acredito se cada um, de fato, quiser mudar e quiser mudar o seu conselho para ser mais efetivo. Então, quer dizer, as possibilidades é que hoje, o próprio MEC valoriza os municípios que têm conselho atuante. Você vê que é difícil, os programas não chegam nos municípios se o município não disser que tem conselho. Não disser que tem conselho, por isso que eles estão criando. Agora, criar pro forma, para mim, não vai dar conta do recado. Ou cria para, de fato, ser um órgão atuante, um órgão que está preocupado com a qualidade, um órgão, porque aí nós estamos naquela ideia, um conselho tem que ver para quem eu trabalho. Então, tem que olhar que o foco dele será a escola sempre. Seja a escola privada de educação infantil, que é para onde eles têm que ter um olhar mais aprofundado, seja as escolas de educação básica privadas ou do município, né, que é onde é o seu olhar, mas que tipo de escola? Primeiro, uma escola democrática. Eu não posso estar num espaço de exercício democrático, que é o conselho, que não defenda na escola uma gestão democrática, que não defenda as escolas com o conselho. E o conselho, ele tem, no mínimo, as seguintes funções. Ele tem, primeiro, a função consultiva, mas não é, e os governos, geralmente, não consultam os conselhos. É uma falha que os governos não consultam o conselho.
Aliás, o Conselho, no federal, o MEC costuma sempre consultar o Conselho Nacional, mas, de um modo geral, nos estados e nos municípios, o Conselho, que tem a função primeira consultiva, é de responder, através de parecer ou de resolução, a consultas feitas pelo senhor secretário, ou senhor governador, ou senhor secretário de Educação. As consultas. Mas as consultas também podem vir de onde? Pode vir da sociedade. Ele tem que responder também à sociedade. Mas ele é, acima de tudo, deliberativo. Agora, a grande confusão dos conselhos é que, muitas vezes, não estudam a sua própria lei e nem estuda o seu regimento. É preciso ter clareza quais são as competências do Conselho, que são aquelas que estão explicitadas na lei, para não querer ingerir no que é executivo. E muitas vezes também o executivo mete os pés pela mão e quer ingerir naquilo que é normativo do Conselho. É preciso que tenha clareza aonde é que está a minha autonomia. Eu não sou autônoma para exercer o papel do executivo. Eu não sou autônoma para ser administrativa, mas eu sou autônoma para opinar, para dar parecer e fazer resoluções. Então, essa é uma questão. Essa função deliberativa é preciso que os governos respeitem, como o Conselho tem que saber o que não é da alçada dele, não é? Ele tem também que ter o papel interpretativo, de saber ler as leis, de saber interpretar melhor as leis. Ele tem que ter também a função credencialista, que é a questão da normatização, credenciar a escola para funcionar, não é verdade? E ele também tem que ter a função de auditoria, ele tem que ouvir. Os ouvidos abertos são melhores. Quando você ouve e sente qual é a necessidade dessa população. São essas as funções. Agora, conselho tem que ter. E quais são uma dificuldade que eu não falei, que é uma grande dificuldade? Eu só descubro dificuldade, mas é para a gente superar. Mas sabe qual é a dificuldade? É a falta de condição de um conselho. Tem conselho que não tem nem o espaço para funcionar. Tem conselho que não tem equipamentos para funcionar. Tem conselho que não tem apoio para funcionar. Não tem apoio no sentido de assessoria, não tem apoio logístico de uma boa secretária, de alguém na computação muito boa para digitar as coisas do conselho. E aí, isso depende do executivo. Se o executivo não tiver essa sensibilidade, de fato, não dá condições ao conselho para funcionar. E eu defendo, isso é uma coisa de muito, vai para frente, eu defendo é que os conselhos tenham orçamento próprio. Eu defendo isso. Logicamente que os conselhos nem querem, porque tem medo de responder ao Tribunal de Contas, né? Mas eu defendo, é que tem medo. Mas eu vou só dar um exemplozinho. Eu queria sempre criar o Conselho de Solidão. Tem alguém de Solidão? Porque é tão pequenininho o Solidão, mas deve estar vendo na televisão, né? Tudo bem. Então, eu estava lá em Solidão criando o Conselho e o Sistema. Aí uma pessoa disse assim, você é maluca, um conselho tão pequenininho. Não interessa a pequena população, merece o mesmo respeito de um grande município, né? Aí eu estava criando. Aí chegou lá o prefeito e disse assim, professora, a senhora vai me desculpar, eu nem vou escutar a sua fala, porque a senhora... Eu tenho muita coisa para resolver do povo. Eu digo, então vá logo que o seu papel é para resolver as coisas do povo mesmo. Mas aí ele não saiu. Oxente, terminou a fala, ele não saiu. Eu digo, oxente, disse de público que eu saí. Aí eu disse, senhor prefeito, antes de começar o debate, por que o senhor não saiu? Ai, professora, quando eu me lembrei que a senhora é aquela moça que fala mal dos prefeitos, aí eu resolvi ficar. Aí eu disse, eu falo mal, falei mal dos... Não, a senhora não falou mal, não. Mas a senhora fica dizendo que a gente não dá sala, não dá computador, não dá telefone, não sei o quê, não sei o quê. Eu convido a senhora para visitar o Conselho de Solidão. Aí eu disse, pois não, vamos lá vou eu. Pois não era, que estava pequenininho, mas estava bom. Olha, tinha uma sala, uma mesa de reunião, um computador, um telefone, uma televisão, mas o mais importante, tinha uma biblioteca tinha umas estantes do material de alta qualidade. Resoluções do Conselho Nacional, diretrizes e bases. Pense, olha aí, dava condição, mas nós não temos condições. É preciso que supere todas essas coisas para que, de fato, o Conselho pode... Mas como eu acredito no princípio da gestão democrática e na força aqui do povo, eu estou acreditando que essa data não foi escolhida por acaso, não. Essa data para se instalar um curso
foi escolhida a dedo para reafirmar o poder do povo na decisão daquilo que é dele. Porque a educação é pública, independe aonde seja ofertada, seja em espaço privado, seja em espaço público, ela é um direito público. Ela é um dever do Estado. Agora, pode ser ofertada em escolas privadas, porque a Constituição permite. Mas o fato de estar na escola privada não significa que não seja um serviço público. É um direito público. E nós estamos aqui nessa defesa. Então, eu acredito na utopia e acredito na esperança. E aliás, perguntaram a Galeano, para que serve essa utopia? Porque ele dizia assim, a utopia está no horizonte, a gente tem que botar no horizonte o que a gente deseja. A utopia está no horizonte, mas se eu caminho 10 passos em busca dela, ela corre 10 passos de mim, se eu caminho 50 passos, ela foge mais 50. Aí eu pergunto a você, para que serve essa tal de utopia? Serve para você caminhar, porque se você ficar parado, acomodado, nada vai mudar nesse país, nada vai mudar no seu conselho, no sentido de dizer município, no seu conselho, nada vai mudar se a gente, de fato, não botar a mão na massa. E não querer, de fato, avançar estudando. Sem estudo, a gente não vai para frente. Não precisa ter conselheiro de saber iluminado. Precisa ter conselheiro que procure conhecer. Você não pode estar no conselho que você não conheça nem o seu regimento. Mas vocês não conhecem mesmo o regimento, sabe? Eu tive agora, semana passada, em Serra Talhada, aí eu disse assim, isso está no regimento, menina, foi um alvoroço, que o pessoal correu atrás do regimento. E eu disse, não mandei sair da sala, não. Eu estou perguntando se isso que vocês querem fazer está no regimento, na lei. Ah, não sei não. Então não pergunto se vocês podem fazer. Porque se não está lá na lei, primeiro vai ler a lei. Eles vão, olha, quero ver. Ele perguntava uma coisa e não sabia se aquela coisa estava na lei. Entendeu? Então é preciso que vocês estudem. E eu, só para terminar, eu não sei, já passei meu tempo, bicho, eu nem sei. Mas eu estou passando, mas eu vou encerrar. O que eu quero reafirmar é a esperança de que a gente vai ter um país democrático. Um país cada vez mais que responda. A gente tem avanços. A gente não é daqueles que não enxerga. A gente tem avanço. Mas a população ainda também não aprendeu a saber os seus espaços. A sociedade não sabe o seu poder. Essa é uma dificuldade. Ela não sabe o seu poder. E não sabe se organizar para conseguir esse poder ainda. Agora, isso a gente aprende. Isso aprende. Pode não ser hoje, mas o amanhã está aí para provar que a gente chega. Pode não ser hoje. A gente pode não ter 200 hoje, mas nós temos 80. Podemos fazer com esse 80 um curso de excelente qualidade. E que tal vocês mudarem a visão ou o trabalho do conselho onde vocês estão? Então, é isso que a gente espera desse curso e, ao mesmo tempo, acreditando, porque aqui tem muita gente de coragem e de força, né? Quando ela falou no Darlene estava aqui concebendo, discutindo, ela já está na Universidade Federal, que vai pegar os municípios da área metropolitana, da Mata e do Centro-Oeste, do Agreste Norte, porque os outros ficaram com a Univasf, os outros municípios. Então, está lá também tentando. É preciso, e a universidade, principalmente através da extensão, é o espaço da aproximação com a sociedade mesmo. A extensão na universidade está muito mais voltada para as questões sociais, para a melhoria dessas questões, para a aprendizagem dessa população, e para isso é que existe essa extensão. E quando ela disse que aqui é um lugar de todos, é um lugar de todos mesmo. Porque a escola, seja ela da escola básica, do ensino superior, ela é pública. E sendo pública, é nossa também, né? Por isso que esse é um espaço de todos, e eu estou torcendo onde eu estiver, estou torcendo pelo resultado desse curso. E eu espero que todas as pessoas que não estão aqui, mas que estão na televisão, de fato, mande e-mail para a Virgínia, mande e-mail aqui para o pessoal, dizendo se ouviu essa aula, de fato, aqui se estão assistindo essa abertura, e, de fato, socialize com os demais. Quem sabe que essa turma não será o grande pivô de uma motivação em todo o estado de Pernambuco. E a gente espera que assim seja. Muito obrigada a todos vocês.
Lembramos aos presentes da lista de presença que deve ser assinada por todos. Agora convidamos a professora Virgínia Alves Passos e a pedagoga Tânia Cristina da Silva para uma breve exposição sobre o curso de formação de conselheiros municipais de educação. Gente, enquanto Tânia está preparando o material, eu queria agradecer. Que aula, né, gente? A gente chega a sair com vontade de ler as coisas que a professora Ieda fala. Né? A gente vê aí o desafio, né? E a importância, quando eu digo que é um marco. Tá? E a data, apesar do destaque que eu dou, professora Ieda, foi por acaso, para você ver como a gente, né, ainda deixa muita coisa passar. Foi por acaso, mas que bom que a gente lembra, né, que a gente reforça a importância desse. E eu realmente acredito, né, que é um marco que a gente, enquanto nesse movimento que é de todos nós, em relação ao conselho, a gente vai sempre lembrar daquele dia, tá, que a gente estava com a professora Ieda e que a gente lembrou de algo, a gente fez parte de uma turma, na época que o conselho tinha formação, que precisava, né, que a gente possa... Está ainda marcando. Gente, o outro destaque que eu gostaria de dar é que a gente fala muito da coisa pública, né, e às vezes a gente até pensa, e de fato, como algo gratuito. Hoje mesmo o professor Ricardo se referiu, a gente tem um curso gratuito. Sim, é gratuito na hora que a gente não precisa desembolsar nada, mas a gente precisa lembrar que é recurso público. Tá? Então, por exemplo, um curso desse, certo? Tem um custo para nós estarmos aqui, seja utilizando a universidade, né, seja com as pessoas envolvidas, tá? Tem um custo. Então, a gente, para montar o projeto, existiram algumas viagens, existiram horas de trabalho nossa, tudo isso é recurso público, certo? É gratuito na hora que a gente não paga mais nada, mas eu estou sendo formada por recurso público. Então, isso é muito importante, porque na hora de uma evasão, na hora de uma desistência, que eu também acredito que não vai acontecer, né, mas que eu preciso me agarrar a isso, olha, faz toda a diferença. Tá? A gente lembrar que há sim recurso público. Aí eu passo para a Tânia, que vai passar algumas informações sobre o funcionamento do curso, certo? Quando a gente fala em escola, a gente lembra muito desse formato tão conhecido nosso, né? Tanto como aluno, como professor. A gente vem para a aula, vem todo dia, o professor passa tarefa, tá? Mesmo quando a gente está adulto, num curso superior. Mas um curso à distância, ele uma modalidade importantíssima para algumas mudanças que nós queremos no Brasil. Recentemente, eu participei de uma colação de grau de um curso à distância e ouvi uma coisa muito interessante lá, que é educação apesar da distância. Né? Então, assim, às vezes a gente pensa à distância, a gente cria até alguns preconceitos, mas é educação, sim, apesar da distância. Como foi falado, nós temos 37 municípios e está todo mundo estudando junto. Alguns momentos, como vai ser passado, a gente vai estar todo mundo junto, como estamos hoje, né? Alguns aqui, alguns acompanhando pela internet, vai estar aqui participando, está ouvindo tudo. Né? Vão ter os momentos de trocas entre vocês, de trocas entre conselhos, entre 33 conselhos, conselhos de Pernambuco, conselhos da Bahia. São 33 municípios, são 33 conselhos. Né? Tem conselho que tem apenas uma pessoa, conselho que já tem 5, tá? Então, é uma oportunidade muito boa aí de troca. E aí, a educação à distância requer uma outra forma de educação da gente, uma outra forma de participar dessa educação, tá? Olha só, na verdade, a gente vai passar algumas orientações gerais sobre o curso, tá? Primeiro, apresentar a equipe, tá? Já foi falado, eu na coordenação geral, a professora Tânia, coordenadora pedagógica, tá? E nós eu queria convidar aqui à frente, nós já temos 2 tutores. Veja, o curso ele é previsto para cada 40, uma turma de 40 estudantes, né, um tutor. Então, como nós formamos 80 e alguns, a gente, por enquanto, está com 2 tutoras. Né? Eu gostaria de chamar aqui à frente, né, para estarem aqui conosco, Josenilda Martins de Souza e Rita de Cássia Alves Rodrigues. Podem vir para cá para o pessoal já conhecer vocês. Fiquem aqui na mesa. Tá? São as 2, podem vir, podem ficar aí juntos. São as 2 pessoas que estão integrando, né, a equipe.
Essas serão as tutoras do curso, já estão atuando, tem um momento anterior ao início do curso, né, de preparação, elas já estão iniciando, que é a pessoa que vai estar diretamente com vocês e com a gente. É toda uma equipe, certo? Que vai estar à frente do curso. Então, só para vocês identificarem, Josenilda, certo? E Rita, certo? Para vocês conhecerem. São as pessoas com quem, porque às vezes a gente ensina à distância, a gente se comunica muito com a pessoa, mas nunca vê, não sabe quem é, tá? Mas aí você já tem toda uma imagem de quem é Rita, de quem é Josenilda, são as pessoas que vão estar como tutora desse curso, né, que é coordenado por nós. Lembrando, né, gente, que esse curso é um curso onde o público é formado por conselheiros municipais de educação em efetivo exercício, então todos que estão participando são conselheiros, e nos municípios que ainda não têm conselho, que são técnicos efetivos da Secretaria de Educação, certo? Dos municípios. Como o professor... Não são conselheiros, são técnicos. Ah, tá, porque a gente abriu para ampliar, tá? Então, técnicos também da educação, que é importante, gente, porque é importante que o curso, como eu falei, tem recurso público, que fique. Tá? Muitas vezes, os conselheiros que não têm uma ligação, tem importante ação no conselho, mas não é efetivo. Tá? Então, ocorrem as mudanças e aquela pessoa que teve toda uma formação não permanece ou no conselho, ou não permanece, às vezes, até ligado à Secretaria de Educação. Então, uma exigência é que, pelo menos, tivesse também técnicos efetivos, né, para que essa formação permaneça no Estado, mesmo que a pessoa, como muda, não permaneça no Estado, ou não permaneça no Conselho, mas a contribuição, tanto pela participação no Conselho como pela formação, é alguém que pode contribuir para os avanços, né, tantos avanços nós vimos que não são poucos para o Conselho. Como foi colocado, é a modalidade à distância, tá? Vai ser apresentado. Às vezes a gente não se anima muito, né? Porque a modalidade é distância. Não, mas eu não tenho tanta aproximação. Veja, eu acho que no mundo de hoje não dá mais para a gente dizer que não tem aproximação. Para onde a gente se vira, se a gente usa banco, tá? A gente está lidando com tecnologia, tanta coisa lida com tecnologia, então que seja um atrativo. Opa, vou fazer um curso que é à distância, se eu não tenho aproximação, para que eu tenha. Inclusive porque tem um módulo exatamente para superar essa dificuldade, certo? Então, a modalidade é à distância, isso não é para ser uma dificuldade, é para ser algo que supere. Vai para o... Exatamente. Daí foi em função disso que a modalidade à distância é a modalidade adequada para esse tipo para essa necessidade. Tem sim. A gente fica atento a essas questões de burocracia, para que isso não seja um obstáculo. Certo? A gente, veja, olha só, gente, só historiando um pouco, né? A gente abriu esse curso, era para ter iniciado em outubro. Né? Nós tivemos, na época, 20 e poucos inscritos. Né? Foi cerca disso, não foi, professora Eda? Então, não, a gente viu, então, abrir qualquer dificuldade, e essa coisa de ouvir. Né? Tânia estava, principalmente Tânia, pessoal da SEAD, muito aberto ao que as informações chegavam. A dificuldade era fazer a inscrição no polo, então vamos mudar. Então vamos fazer outra forma de tal. Não, vou ter tal dificuldade. Então a gente vem ampliando, para que a gente supere todas essas dificuldades que chegaram. E ao mesmo tempo, né, informando vocês, olha, gente, paciência, o curso vai sair, né? Alguns momentos eu encontrei com ela, e o curso vai sair, então
a gente teve também o desafio de manter quem estava inscrito acreditando que ia sair. Então, a gente sabe que todo esse percurso, né, e aí a gente aumentou para 50, aumentou para 70, chegamos, acho que estão 88, 89. Então, é importante que a gente, sabendo dessa dificuldade, a gente tenha, a gente faça a gerência disso de forma a quem quer não seja prejudicado de jeito nenhum. Em setembro, né, professor, a gente vai apresentar uma reunião de todos os conselhos municipais de Pernambuco. A gente vai apresentar o curso, né, falar do edital e abrir no outro dia. Né, ali eu fiquei muito animada, porque uma das perguntas foi assim, a gente teve, né, viu quantos municípios, o número de vagas, a gente bem, tem 3 vagas para cada município, de forma a garantir que todos os municípios tivessem, questão, tem 240 vagas, aberto para todo mundo, vai que um município viu depois e não chegou, não, tem 3 vagas para todo mundo. Olha, gente, que caíram em cima da gente, estava lá participando desse evento a professora Clélia, que é da Secretaria do MEC, né, da Secretaria de Educação Básica, e a gente tinha que explicar, olha, só não se inscreve, só não participa o município que não se inscrever. Tá? Porque tinha 3 para cada um. Aí depois a gente viu que não teve inscrição de todo mundo. Então a gente abre, qual é o município que tem mais gente querendo, vai poder. Porque o que a gente quer é que quem queira, tenha interesse, tenha essa disponibilidade, se junte e a gente, tá? Venha fazer parte. Então essas questões a gente, ao final, né, recebe, a gente tem condições, a gente tem autonomia de fazer a gestão disso de forma a não prejudicar. Tá? Porque assim, a gente, com a seriedade, que o Conselho Municipal, que a universidade e todos os envolvidos nesse curso, a seriedade a gente vai dar. Agora, a gente tem sim autonomia de administrar essas questões sem prejuízo ao curso. Tá? Que eu digo autonomia não é que tudo pode, não, certo? Mas assim, por exemplo, matricular, a gente definiu um cronograma, mas precisou, a gente reconhece esses problemas que existiram. Certo? De repente, quem fez a inscrição lá em outubro, está esperando a gente há quase 6 meses, ou cerca de 6 meses. Tá? Então, a gente vai, não se matriculou nesse dia, certo? Então, assim, tem a aula, a pessoa vai poder assistir, tá? Vai poder lá selecionar o seu tempo. Eu vou assistir novamente a aula, vou ouvir toda a mesa falando, vou ouvir a professora Ieda, vou fazer meus comentários lá na plataforma, tá? No ambiente de aprendizagem, do que é o ambiente à distância. E aí eu passo para a Tânia, né? Já essa parte da equipe eu já falei, e aí ela vai dar continuidade. Gente, então, aproveito a minha fala para desejar boas-vindas a todos que estão aqui presentes, os que nos acompanham pela TV Caatinga. É um enorme prazer, é uma enorme alegria e satisfação tê-los como aluno do curso de formação de Conselheiros Municipais de Educação. A gente espera que vocês possam aproveitar ao máximo o curso e que contribuam para o crescimento desse curso, que a gente realmente possa consolidá-lo e, quem sabe, ofertar outras turmas. Então, a professora, já foi destacado que o curso vai ser ofertado na modalidade à distância e a carga horária total do curso é de 180 horas, sendo que está previsto 2 encontros presenciais, cada encontro de 8 horas. O primeiro já tem data marcada, a gente vai apresentar o cronograma, e o segundo vai ser mais ao final do curso. E a maior parte, 164 horas, vão ser viabilizadas através da plataforma de ensino à distância, que é a plataforma Moodle. E, diante da baixa procura, né, a gente houve uma procura com relação às inscrições, mas poucos alunos efetivaram a matrícula, enviaram a documentação, na verdade. Os que se matricularam, eles que efetuaram a inscrição, confirmaram com o envio da documentação, realizaram a matrícula. E os que tiveram dificuldade, como a professora Virginia já destacou, a gente vai aceitar a documentação porque a gente quer que esse aluno realmente participe do curso e que seja certificado.
Então, os encontros presenciais vão ocorrer aqui em Petrolina e no Polo Sertânia. Então, a gente resolveu eleger esse Polo de Sertânia porque é o mais central para abranger o Polo de Garanhuns e o Polo de Floresta. E vamos prosseguir. A metodologia do curso vai ser utilizado um ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA, e utilizado na plataforma Moodle. Dentre as atividades, vão ser duas modalidades de atividades, vão ter as atividades de aprendizagem, que são os exercícios, os fóruns, para a discussão dos conteúdos que serão abordados, e as atividades de avaliação, que são, a cada módulo vão ter duas ou mais atividades de avaliação, para que o aluno que seja verificado se realmente o aluno cursista ele está lendo o conteúdo, ele está interagindo. Então, vão ser escolhidas algumas atividades para avaliação a partir do módulo dos módulos, né, de todo o material que é disponibilizado pela Universidade Federal de Santa Catarina. E, além dessas atividades, serão também as atividades em grupo, que é uma forma de os cursistas interagirem com pessoas de outros municípios, conhecer as diferentes realidades na atuação do Conselho Municipal de Educação. Então, o curso está dividido em 5 módulos, são eles Educação e Tecnologia, com carga horária de 36 horas, sendo 8 horas presencial. O módulo 2, que é Concepção, Estrutura e Funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação, com carga horária de 32 horas, esse é totalmente à distância. Como eu falei, apenas o primeiro e o 5º módulo vai haver oficina presencial, encontro presencial. O módulo 3 é Subsídios para a Atuação do Conselheiro Municipal de Educação, com carga horária de 32 horas. O módulo 4, Conselho Municipal e Políticas Públicas, carga horária de 32 horas. E, por fim, o módulo 5, que é o Projeto Integrador, com carga horária de 48 horas, sendo 8 horas presencial. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Uma informação importante é com relação ao módulo 1. É necessário que o aluno ele participe deste módulo do encontro presencial, porque caso vocês tenham dificuldades de conhecer as ferramentas disponibilizadas pelo ambiente virtual de aprendizagem, é nesse momento que a gente vai esclarecer. Então, o aluno que não cursar esse primeiro módulo, ele não poderá cursar os demais. Então, é pré-requisito para a participação no curso, nos demais módulos, a participação no módulo Educação e Tecnologia, no encontro presencial. Então, aí está a distribuição da carga horária do curso. O módulo 1, 28 horas, que vão ser, essas 28 horas vão ser cumpridas em 3 semanas. Os módulos 2, 3 e 4, que cada um tem a carga horária de 32 horas, aproximadamente 4 semanas por módulo. 1 mês para cada módulo, total de 3 meses. E o módulo 5, Projeto Integrador, 40 horas, sendo 4 semanas, também 1 mês. Então, é importante que o aluno ele dedique 2 horas, é o que orienta, né, que é orientado por dia, para que ele possa conhecer o módulo, todo o material, para que ele realize as atividades. Então, não importa o horário que o aluno vai acessar, o importante é que ele tenha essa dedicação diária, de reservar um tempo para poder estudar. E, além dessas horas, né, dessa distribuição, tem as 16 horas presenciais referentes aos encontros e as ações relacionadas à recuperação de cursista. Então, a previsão de duração do curso é de 6 meses.
Então, está aí o cronograma que foi elaborado em parceria com as tutoras, a professora Josenilda e a professora Rita de Cássia. Então, a gente já tem a previsão desse encontro presencial no Polo Petrolina, no dia 12 de abril. Então, a gente vai comunicar aos alunos que deverão comparecer, onde vai ser também realizado esse encontro, porque a maior procura foi do Polo Petrolina. Como o Polo Petrolina abrange a região também norte da Bahia, então tem vários municípios da Bahia e os municípios de Pernambuco. E aí a gente dividiu esse Polo Petrolina em 2 turmas. Nós temos a turma A, que a gente está denominando de turma A, e turma B, sendo que a turma A abrange Bahia, os municípios da Bahia, e a turma B, os municípios de Petrolina. Petrolina e região. De Pernambuco. Perdão. Então, a gente vai realizar esse primeiro encontro, que é a oficina do módulo Educação e Tecnologia, no dia 12. Então, são 8 horas, então vocês já podem programar na agenda de vocês esse encontro presencial. E a oficina também no Polo Sertânia, que é a oficina do módulo 1 também. No dia 26 de abril, a gente vai realizar essa atividade no Polo Sertânia e vai abranger todos os municípios da região, os que se inscreveram, os alunos que se inscreveram em Garanhuns e em Floresta, e em Sertânia também. E a gente está prevendo o início das aulas na plataforma Moodle a partir do dia 26 de abril. Ali está apenas um mês, aliás, 28, que é após a realização do encontro presencial. Aí no dia 28 de abril, portanto, a gente vai dar início ao curso, às atividades à distância, na plataforma Moodle. Ali está 4, referente ao mês. É dia 28 de abril. A gente vai iniciar as atividades na plataforma, as atividades à distância, sendo que a gente priorizou os encontros presenciais para que o aluno se familiarize com o ambiente. Por isso que a gente priorizou o início com esse encontro presencial. E a previsão do segundo encontro presencial, que é no último módulo, a gente está prevendo para o mês de agosto. Pode ser que haja alteração, mas a princípio a gente está prevendo esse período, mês de agosto. Porque é o momento, você está falando do primeiro módulo, como foi falado. Sim, então, mas o módulo, a carga horária é de 28 horas, que contempla esse encontro presencial. Então, é necessário que o aluno participe, mesmo aqueles que já tenham domínio da tecnologia, porque vai ter um momento de interação com as tutoras, de interação com os demais. Como vai ser realizada atividades em grupo, é importante que os alunos se conheçam também neste momento. E a previsão de término do curso, como o curso tem a duração de 6 meses, a gente está prevendo o término para o mês de setembro. Então, os cursistas que concluírem o curso com aproveitamento receberão o certificado de conclusão de curso de extensão da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Esse certificado terá a carga horária de 180 horas. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma reclamação, tenham alguma sugestão, a gente tem esse contato telefone, que é o telefone da Secretaria de Educação à Distância, e aí vocês vão solicitar para falar com Tânia, 2101-6823. E também, qualquer dúvida, qualquer questionamento, é importante que vocês direcionem para o e-mail do curso, que é o proconselhounivasf@gmail.com. Então, a gente recebeu algumas dúvidas
por um e-mail do processo seletivo, mas a gente orienta a todos que encaminhem suas dúvidas para esse e-mail, que é o e-mail que a gente responde, que assim que chegar a demanda, a gente procura atender, porque às vezes o e-mail do processo seletivo tem outras atribuições, tem outros questionamentos, e aí não tem como direcionar imediato para o e-mail do Proconselho. Então, a gente sempre responde, procura responder no tempo mais curto possível. Muito obrigada a todos. E é isso. Este cerimonial agradece a presença de todos. Agradecemos também aos que nos assistiram pela TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão, que transmitiu ao vivo este evento através do site www.rtvcatinga.univasf.edu.br. A todos, o nosso muito obrigada e boa noite.